Uma boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar de forma especial, em nome do Dr. Carlos, todos os que nos acompanham na noite de hoje e nos prestigiam nesta Casa de Leis. É uma honra receber nosso comendador, nosso juiz da vara da infância, que há mais de 10 anos faz a diferença em toda a nossa região de União da Vitória. Eu posso aqui seguramente dizer para vocês que vocês podem procurar nesse Paraná fora, até pelo Brasil, e não vão encontrar alguém com tanta dedicação e com tanta vontade de poder ajudar exatamente aquelas crianças e jovens em situação vulnerável e seus familiares, que o senhor tem demonstrado na sua atuação, nas visitas aos municípios, no seu trabalho sempre voluntário, gratuito, que poderia muito bem estar no conforto do seu gabinete. No entanto, vai até os municípios, vai até os colégios, fazer esse trabalho de aproximar da população para que conheçam e possam usufruir desses direitos que são assistidos e garantidos por lei. Então, nosso muito obrigado em nome não apenas de União da Vitória, mas sim de toda a nossa região. Na fala, o Dr. Carlos lembrou da situação hoje que União da Vitória, mas não diferente ao Paraná e ao Brasil, sofrem, às vezes, pelo uso indevido das redes sociais. Nós vimos em nossa cidade, nesse final de semana, fatos ocasionados exatamente pelo uso indevido, irresponsável, inconsequente e de forma prematura de simplesmente postar ou fazer comentários sem conhecimento de causa, vindo agravar a situação de pessoas que precisariam do apoio da comunidade naquele momento, mas em vez disso, por fatos maldosos, distorcidos e mentirosos, fazem com que muitos se achem no direito de tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, ocasionando danos, às vezes, irreparáveis. Neste caso, de União da Vitória, graças a Deus, ele é apenas material. Mas nós já vimos na história, neste Brasil afora e outros países, a desgraça que uma informação distorcida, colocada, às vezes, se colocando acima de tudo e de todos. Alguém, para tentar botar uma informação ou se promover, passa a tecer comentários de forma irresponsáveis nas redes de comunicação. E isso pode atingir qualquer um que possa nos estar ouvindo ou possa acompanhar essa matéria nos futuros dias. Por quê? Basta acompanhar a imprensa séria deste país, se nota as consequências irresponsáveis dessa imprensa, que se diz imprensa, né? Através das redes sociais, que não tem autorização para isso, distorce fatos e ocasiona muitas vezes danos irreparáveis, consequências que jamais poderão ser recuperadas. Nós sabemos que basta segundos para uma ação que poderá ser consequência para o resto da vida, na consciência, se é que tem, de pessoas que fazem isso. Quem de nós já não se sentiu vítima ou percebeu fatos de injustiças por formais ou que belo se acham e fazer um comentário ou fornecer uma informação que não é verdadeira e que instigam muitos a multiplicarem e outros a agirem de forma errônea, sem que seja pelo trâmite da justiça, sem que seja o trâmite da legalidade. Vimos isto acontecendo em União da Vitória e, por isso, o nosso alerta e o meu registro nessa tribuna na noite de hoje, muito bem lembrado pelo Dr. Carlos no seu pronunciamento nessa tribuna. Também, nós precisamos verificar e acompanhar os trabalhos que este projeto pode trazer de retorno para a União da Vitória, assim como foi o projeto de combate à evasão escolar, sem dúvida nenhuma, será também este. Mas desde que esse projeto deu entrada nessa Casa de Leis, nós da Comissão de Justiça e Legislação tivemos muito trabalho e ainda teremos trabalho após mesmo a aprovação desse projeto, senhores vereadores, porque ele irá e atingirá trâmites acima
onde não é do nosso alcance e nem de total ainda alcance e domínio do chefe do Núcleo Regional de Educação, atualmente o professor Carlos. Por quê? Porque dependerá ainda da aprovação da Comissão de Educação do Estado do Paraná, aonde, em contato hoje com a assessoria do líder do governo, que faz parte e preside a Comissão Estadual de Educação, deputado Hussein Bacri, e eles se prontificaram a dar o auxílio para que se torne viável. Porque da mesma forma que ele está no currículo escolar, do PPP, ele está também incluído em disciplinas como ciências e biologia e outras. Mas sabemos de que é necessário, sim, esse trabalho, mas que precisamos estudar e debater e conversar e ter a participação, conforme aqui já mencionado, dos diretores, do Núcleo de Educação e de todos nós. Por quê? Hoje, bem mencionado pelo Dr. Carlos aqui, os trabalhos e a velocidade, o ritmo dado também dentro da secretaria, engessa bastante o sistema e terá que cada escola a se dispor a fazer isso, que igual todos são. O a mais é o diferencial e será nesse momento que irá perceber os que têm o interesse e a capacidade de fazer o a mais, para que possam, sim, receber a ação desse projeto. Conversei também com o secretário de Educação Municipal, com o prefeito de União da Vitória, Santinho, Bachir, novamente, com o chefe do Núcleo Regional de Educação, para que pudéssemos, nessa noite, ter a entrada desse projeto com o aval da Comissão de Justiça e Legislação. Por isso, da entrada. Mas esse trabalho ainda é um caminho que será trilhado, com certeza, com sucesso, mas que precisará exatamente desta rede formada já há muitos anos por um trabalho do Dr. Carlos, do Dr. Júlio, essa rede de proteção, o qual toda a sociedade de União da Vitória precisa estar engajada para que possamos reduzir os efeitos e a ação maléfica das drogas em União da Vitória. Nós sofremos as consequências disto nas famílias, na desagregação, na saúde, na educação e também quando se trata na situação de vida. Se nós investigarmos a maioria dos casos de suicídio de União da Vitória, grande maioria, por trás, acaba trazendo resquícios ainda de entorpecentes ou de drogas indevidas. Por quê? Ela acaba agindo nos momentos que ele dispõe, da euforia e quando passa do desespero, da depressão, levando esse cidadão, esse jovem, esse adolescente, a muitas vezes a cometer o suicídio. Basta analisar as ocorrências que tiveram nesse final de semana, envolvendo a necessidade da ação do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, aqui em União da Vitória, neste final de semana. Foram 3 incidentes, os quais, a consequência, podem todos eles ter a derivação de uma situação desta. Por isso, precisamos sim dar apoio e por isso que a Comissão de Educação e as demais comissões procuraram dar celeridade e acompanhar esse projeto no dia de hoje. Também, fechando com o dia de hoje, após todos esses dias de trabalho e de estudo. Também não poderíamos deixar de fazer uma menção da programação e o cronograma da construção da ponte José Richa em União da Vitória. Segue num cronograma até antecipado, obra que fará diferença para a União da Vitória, mas mais especificamente ao Distrito de São Cristóvão, e que, neste momento, registra-se de forma histórica. E que nós, educadores, professores, legisladores, munícipes, precisamos fazer os registros com fotos, com vídeos, para que esse momento necessário e uma obra arquitetônica que permite, em todas as disciplinas, o estudo na área escolar e social de União da Vitória. Basta-se ver com que a velocidade e a técnica, os trabalhos e projetos de engenharia sendo colocados em práticas e que, além de vir a atender um anseio de mais de 20 anos que essa comunidade espera, será, sem dúvida nenhuma, aulas ao vivo,
à disposição de toda a nossa comunidade sobre técnicas de engenharia de construção e desenvolvimento de obras, principalmente com cronograma, planejamento, desenvolvimento que está acontecendo em Nova Vitória. Também, sem dúvida nenhuma, agradecer e parabenizar o atual governo do Estado do Paraná por estar dando a continuidade ao deputado líder do governo, Hussein Bacri, por estar sempre presente e acompanhando essa obra, e todos os demais que fizeram parte no projeto para que ela tivesse início. Não podemos esquecer, lá atrás, há 20 e poucos anos, quando a ideia foi levantada dessa construção da ponte, em nenhum momento foi esquecido o seu objetivo e suas metas, de forma polêmica e irônica, muitas vezes, de até gozação, da construção da nova ponte, quando foi levantado lá atrás, ainda nos meados, onde o deputado Pedro Ivo, o prefeito Pedro Ivo estava, e veio vindo essa ideia, mantendo a chama acesa, para que hoje se tornasse uma realidade. Quando eu digo que na história política há necessidade de se valorizar, reconhecer e verificar a sequência, é isso, nobres pares. Porque às vezes pessoas pensam que por viver um momento presente, podem e têm o direito de esquecer todo um passado de história construída, trabalhado, suado e pago o preço por cada um, por acreditar, por desacreditar, por confiar, por criticar ou por dar sugestão ou ainda defender. Portanto, a história é isso. Quando o Dr. Carlos, junto nas escolas, o Dr. Júlio, lá no início, começaram com a ideia de combate à evasão escolar, de criar projetos nessa rede, que só esse ano, mais de meia dúzia de momentos muito fortes na educação nossa, regional, esteve presente o combate à evasão escolar e proteção à rede da criança, do jovem, do adolescente. Isso faz a diferença. Isso cria uma vibração positiva que atinge e apoia e coloca todos em sintonia, os que fazem parte dessa rede. Da mesma forma, assim é. Projetos. Quando se pensa em construir uma escola, há tempo se fala de centros de educação infantil que estão parados, mas foi iniciado por alguém que queria ter concluído naquele prazo, e não foi por falta de empenho, força ou dedicação que não aconteceu. Muitas vezes, sim, não aconteceu por forças ocultas ou pessoas covardes que atravancam e atrapalham para que naqueles momentos não aconteça, para poder, na frente, desfrutar de momentos. Mas por isso que eu sempre digo, devemos lembrar da história. Quem não lembra da sua história, repete no presente os mesmos erros do passado. Meu muito obrigado e uma boa noite.